Às vezes, eu temo escrever. A escrita se transforma em medo, para que eu não possa escapar de tantas construções coloniais. Nesse mundo, eu sou vista como um corpo que não pode produzir conhecimento, como um corpo fora do lugar. Eu sei que, enquanto escrevo, cada palavra escolhida por mim será examinada e provavelmente deslegitimada. Então, por que eu escrevo? Eu tenho que fazê-lo. Estou numa história de silêncio impostos, de vozes torturadas, ligas interrompidas, e de anos forçados e interrompidas falas. Estou rodeada por espaços brancos, onde dificilmente eu posso adentrar e permanecer. Então, por que eu escrevo? Escrevo quase como na obrigação, para encontrar a mim mesma. Enquanto eu escrevo, eu não sou o outro, mas a própria voz. Não o objeto, mas o sujeito. Torno-me aquela que descreve e não a que é descrita. Eu me torno autora e a autoridade em minha própria história. Enquanto eu falo, comentários e avisos parecem aprisionar-me numa velha ordem colonial. Inadvertidamente dizem-me o que conta como a verdade e em quem acreditar, lembrando-me de uma estranha dicotomia. Quando eles falam, é científico. Quando nós falamos, é não científico. Quando eles falam, é imparcial. Quando nós falamos, é parcial. Quando eles falam, é objetivo. Quando nós falamos, é subjetivo. Quando eles falam, é neutral. Quando nós falamos, é pessoal. Quando eles falam, é racional. Quando nós falamos, é emocional. Eles têm fatos, nós temos opiniões. Eles têm conhecimentos, nós temos experiências. Não estamos a lidar aqui com um simples jogo de palavras, mas sim com uma violenta hierarquia que define quem pode falar e sobre o que se pode falar.
Nos caminhos das minhas férias escolares, eu e minha família ia para a casa da minha avó, na cidade de Camusim. Camusim fica a 360 quilômetros de Fortaleza. Essa viagem a gente fazia de ônibus, onde meu pai ficava mostrando pra gente todas as cidades que a gente estava passando e a gente admirando as paisagens. Quando chegava na casa da minha avó, era uma animação danada. Visitar a casa de farinha do meu tio era uma animação, mas era local proibido. Minha tia dizia logo: Columinha, vá logo pro terreiro, porque isso aqui não é local de criança. Isso é local de adulto trabalhar. Tem faca, mulheres cortando, mandioca e os homens no forno quente. Então, volte pro terreiro. Criança obediente, né? Tinha que voltar. Viemos de uma cultura de pescadores, onde o mar sempre foi fonte de riqueza e sabedoria. E foi no nosso mar Brasil que os portugueses chegaram, invadiram e dizimaram vários dos nossos índios. No Ceará, houve um decreto onde dizia que quem se declarasse índio seria degolado. Talvez foi por isso que a minha avó nunca se declarou índia. Esperta ela. Senão não estaria hoje para contar a história, né? Bárbara de Alencar. Guerreira, descendente lá das tribos do Cariri, lá da Paraíba. Sua avó também indígena, mulher guerreira, à frente do seu tempo, estudou, casou, cuidou dos filhos, foi revolucionária, foi presa, torturada, mas nunca desistiu dos seus ideais. A memória mais antiga que eu tenho na vida é de um familiar, do meu avô. Eu criança, ele já homem livre, conversando com um amigo. Ambos mostravam as marcas e as cicatrizes que tinham nos corpos. Uma cicatriz é uma possibilidade de se contar uma história. Rastros da nossa memória. O Ceará é conhecido como a Terra da Luz, porque aqui foi o primeiro lugar no Brasil onde se libertaram os escravos. Há quase 300 anos, existe uma mulher chamada Dandara. Me identifico com ela pelo meu corpo, pelos meus olhos, meu cabelo, minha boca, por ser mãe. Dandara era uma mulher que ia para as frentes de batalha, que caçava, plantava, mas também lutava. O Quilombo dos Palmares foi um dos maiores quilombos da América Latina. Andante, minha família atravessou vários caminhos. Meu avô, Ivan, nasceu em Acopiara, no Ceará. Minha avó, Clarinda, nasceu em Tauá, também no Ceará. Juntos tiveram 8 filhos, 5 homens e 3 mulheres. A mais velha das meninas era minha mãe, Luzia, nascida em Floriano, no Piauí. Tempos depois, por trabalho, eles se mudaram para Brasília, aonde eu nasci. Depois de minha mãe conhecer um candango, que na verdade era carioca. Passado mais um tempo, retornaram ao Ceará, onde eu vim me apaixonar pelo mar. Mas nasci em Brasília, terra que há quem diga que é mística, pois por lá teriam cristais enterrados debaixo do solo. Nos caminhos sertanejos,
Os cangaceiros enterraram segredos, esconderam botijas e traçaram caminhos. Assim foi com Maria Bonita, que viveu muita peleja, mas também o amor. Eu já nem sei se eu acredito no amor, porque é tanta peleja, mas eu acho que é costurando os caminhos no tempo que em dado momento a gente acaba por se encontrar. Basta ter coragem de ir e, quem sabe, voltar. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela pensou que eu fosse um menino. Ela queria que eu fosse um menino porque ela já tinha 2 filhas mulheres. Eu só me dei conta de que eu era uma menina quando eu comecei a querer fazer coisas e a brincar de coisas. E eu era proibida porque aquilo era coisa de menino. Menina não podia fazer. Lei 3.199 de 1941. As mulheres fica proibida a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Na época de escola, minha mãe era frequentemente chamada à direção porque eu tinha aprontado. Eu não suportava ver injustiça, ver os valentões se darem bem em cima dos mais fracos. Uma vez, eu bati num garoto bem maior que eu porque ele tentou roubar o lanche da minha amiga. Eu não deixei. Jovita Feitosa. Essa sim. Jovita, quando ficou sabendo do tratamento que as mulheres recebiam na Guerra do Paraguai, que eram estupradas, torturadas, ela decidiu ir para a guerra em busca de justiça, de vingança. Vestiu-se de homem e tentou se alistar. Às mulheres sempre cabe muito mais responsabilidades do que direitos. As mulheres no Paraguai tinham que confeccionar uniformes, cuidar da casa e de plantações, fazer frente de batalha como uma barreira humana para evitar que os inimigos avancem, e cuidar do próprio corpo para evitar que fossem violentadas. Maria de Ideia, que era o nome de manhã. Maria de Lampião, que é um sujeito que suas oi, você já deve ter ouvido falar. Eu vim lá de Paulo Afonso, na Bahia, e passei, foi por muitas idas e vindas nesse mundo, meu Deus, em que o sol esquenta o juízo, mas alumia as ideias. Eu não tenho medo de ir para onde a vida me chama, não. Para viver de verdade, tem que tomar tempo, abrir os olhos, enfrentando os riscos, a sequidão da vida e a sede da garganta. Eu prefiro o caminho que a solidão acompanhada de uma casa. Eu prefiro o mistério do que há de vir que as obrigações. As obrigações que me obrigam a ser o que eu não quero. Num tempo em que a mulher não tem vez. Eu sou Maria de Ideia, sou Maria de Lampião, mas sou Maria de eu, Maria de mim, Maria bonita, Maria de Maria. Eu sou Jovita Feitosa. Sou lá do Ceará, numa cidadezinha chamada Tauá. Sem mãe nem pai, eu fui criada pelo meu tio. Ele que me ensinou a me defender, me ensinou a atirar. Eu estava lá na casa dele quando a gente ficou sabendo das notícias da Guerra do Paraguai. Diz que as mulheres lá não tem vez não, moço.
são estupradas, torturadas, só por ser mulher? Foi aí que eu tive a ideia. Me vesti de homem, botei um chapéu, vesti calça, marrei os peitos, sabe, pra ficar reto. Fui a pé do Ceará pra Teresina, pra quando chegar lá eu ser descoberta por outra mulher. Ela viu que eu tinha a orelha furada, apertou meus peitos. Aí tive que ir lá pra delegacia pra me explicar por que eu tava vestida de homem, por que eu tava tentando ir pra guerra. Me ofereceram o posto de enfermeira, mas eu não queria ser enfermeira. Eu queria ser um soldado, queria lutar na frente de batalha. Por que a minha coragem é diferente da coragem de um homem? Se eu queria ir lutar e defender essas mulheres e o país dessas injustiças. Aí me convidaram para rodar o país todinho, fazendo propaganda dos voluntários da pátria, chamando o homem para ir lutar lá no Paraguai. Eles falavam assim: até uma mulher quer ir lutar na guerra. Veja quanta coragem. Por que vocês homens não vão também? Aí quando chegou lá no Rio de Janeiro, que eu não consegui lutar na guerra, eu conheci um engenheiro, moço bonito, me apaixonei. Mas aí ele me abandonou. E eu também não consegui viver nesse amor. Faz sentido a pessoa não conseguir realizar nada do que deseja? Não consegue realizar o seu sonho, não consegue viver um amor? Ninguém sabe onde eu nasci. Se aqui ou em África. Eu posso ser da nação Jajamaim. Me criei no Quilombo dos Palmares. Aqui tem quase 30.000 pessoas. São muitas terras. É muita gente. Vem muito negro fugido pra cá. Aqui, a gente tá entre as terras de Pernambuco e Alagoas. Aqui é a Serra da Barriga. A gente se sente a salvo. Eu me sinto salva aqui. Me sinto livre. Me criei no Quilombo dos Palmares. Aqui eu caço, pesco, cuido dos meus 3 filhos, luto capoeira, vou para as batalhas. Os portugueses querem acabar com o Quilombo. Dia e noite eu me preocupo com isso. Zumbi é meu companheiro. Ele é o líder do Quilombo. O povo negro está aqui há quase 100 anos. Às vezes a gente não se entende, mas aqui a gente é livre. O nosso movimento é para que todos sejam livres, não só alguns. É por isso que eu luto. Os portugueses estão perto. Eu não fui uma negra que ficou presa. Eu nasci livre.
Se eles me prenderem, eu me mato. Pereira de Alencar, líder da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador. Matriarca Alencar ousou enfrentar a coroa portuguesa e foi a primeira revolucionária e presa política do Brasil. Ousadia, sonho, luta marcou sua trajetória. Nasceu em Exu, sertão do Pernambuco, mas fez a revolução no Crato, Ceará. Mulher guerreira. Eu sou Rebeca, filha de Luzia Áurea, neta de Clarinda, bisneta de Luzia e de Áurea. As mulheres da minha família costuram caminhos no tempo. Na minha certidão de nascimento, tem apenas o nome da minha mãe. Na parte do nome do pai, tem um NC, que significa não consta. Meu pai, como tantos pais nesse Brasil afora, decidiu não me assumir. Hoje eu convoco a coragem e a fibra das mães solo. Mãe solo. Eu sou Isabelle, sou filha de Antônia, neta de Francisca e bisneta de Otília. Eu fui criada pela minha avó, Francisca. Minha avó casou com 16 anos. Não sabia fazer nada de serviço doméstico. Teve que aprender a fazer tudo já casada. Lavar, cozinhar, passar. Minha avó era uma mulher de muitos sonhos, uma mulher muito forte. Ela tinha muitos desejos do que ela queria fazer na vida. Mas ela sempre colocou os filhos como prioridade. Sempre colocou o marido como prioridade. As doenças que ela tinha também anularam muito ela, impossibilitaram que ela cumprisse muita coisa que ela queria fazer. Minha avó me ensinou a fazer tudo muito cedo. A limpar a casa, arrumar a casa. Mas ela dizia que estava me ensinando para eu saber fazer por mim mesma, não para servir alguém. Nunca me incentivou a arrumar marido. Ela dizia que eu tinha que ser independente, estudar muito, trabalhar, ter minha casa e viver minha vida. Hoje, eu convoco todas as mulheres a não se anularem, a existirem na própria história. Eu sou Vanécia, filha de Josana, neta de Teodora e Edith. Quando eu era criança, constantemente, meu pai ou minha mãe diziam que eu era desobediente. Isso mesmo, desobediente. Eu não aceitava muito, principalmente, as regras que diziam o que os meninos poderiam fazer, mas as meninas não. Ou as coisas que somente meninas poderiam fazer. Hoje, eu convoco as mulheres a serem desobedientes. Eu sou Vera, filha de Lúcia, neta de Otília e Maria e bisneta de Anália. Minha mãe, ela sempre foi o maior exemplo de amor ao próximo. Mulher negra, sonhadora, foi costureira, teve 10 filhos e ainda criou mais 3. Mulher de grande coração. Guerreira, nunca desanimou das dificuldades que enfrentava pela vida.
mesmo sem saúde, nunca vi minha mãe desanimada. E ela nos ensinou que só o amor é capaz de mudar o mundo. E ela acreditou nisso até nos últimos dias de vida. E hoje eu venho convocar o amor incondicional de todas as mães. Gente, a gente queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela disposição nesse horário da manhã. E aqui é um fragmento do espetáculo que a gente está fazendo a remontagem, que é do Boca Amordaçada. Obrigada, tá? Meninas, querem falar alguma coisa? Agradeçam aí. Obrigada, Patrícia, pela presença. Agradeço às suas convidadas e convidados. Isaac, beijo grande. Ensinete. Obrigada, família. Agradecer a família e Micinete. Valeu, viu? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Vicente. Tchau.